Existe um modelo de negócio que eu admiro muito e acredito que dá para fazer bastante dinheiro, que são os e-commerces, as vendas online. E muitos dos clientes da capital global perguntam se esse é um modelo que dá para operar para consumidor brasileiro por meio de uma empresa offshore. E eu lhes digo que sim, porém você vai ter dois grandes desafios. E é sobre eles que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Antes de eu entrar no tema desse vídeo, eu preciso dar um recado para vocês, que nós finalmente abrimos as inscrições para a nossa primeira turma do curso de como montar um negócio online sem qualquer impostos e de forma legal. Esse é um curso voltado para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com serviços online, com infoproduto, com marketing digital, engenheiros de software e mesmo advogados, contadores, arquitetos, todo mundo que tem esse tipo de profissão ou que pode se beneficiar de um negócio online e que não necessariamente precisa ter clientes ou estruturas dentro do Brasil, ou mesmo que precise, você quer ganhar uma escalabilidade e economia tributária. Então não deixem de conferir lá a turma. Então você não pode deixar de conferir o conteúdo desse curso. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa se inscrever para a primeira turma e que você consiga verificar quais são os conteúdos que nós vamos abordar no curso, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dito isso, vamos tratar mais especificamente do tema do vídeo de hoje, que são esses dois principais desafios que você enfrenta se você quer ter um negócio de e-commerce vendendo para o Brasil e utilizar uma empresa offshore para isso. Se você for parar uma primeira análise, pode ser algo bastante interessante. Afinal, se você tiver com a empresa no Brasil, você vai precisar pagar os impostos no Brasil, mas o seu negócio é um site. E aí muitas vezes você pensa, e se eu montar essa empresa fora, sei lá, uma LLC em Delaware de um único sócio, por exemplo, será que aquela empresa que não paga imposto, eu vou conseguir fazer com que o meu e-commerce não pague? E, em tese, você vai sim. Porém, como é de se imaginar, uma questão tão complexa dificilmente vai ter uma resposta simples. Tem que ter uma resposta com uma complexidade à altura. E é por isso que tem um curso inteiro para a gente tratar desse tema. E eu já lhes adianto que os dois principais desafios que você teria nesse negócio são em relação, primeiro, à logística e segundo, à forma como você pode fazer para receber esses pagamentos. Em relação à logística, é um problema porque se você for fazer um e-commerce de produtos físicos com uma empresa lá fora, como que você vai fazer para esse produto rodar dentro do Brasil? Afinal, para isso ele vai precisar estar acompanhado de uma nota fiscal, senão ele não consegue transitar dentro do país. Além do que você vai ter um pouco de dificuldade de celebrar contrato com os teus fornecedores. Eles estão no Brasil, eles estão na China. E quais são as maneiras que você pode resolver isso daí? Bom, uma maneira bastante usual é fazer dropshipping. Se você não sabe, dropshipping é você trabalhar com venda de produtos no seu e-commerce sem estoque. Então, na hora que o cliente entra e compra o produto, você pega o dinheiro, vai até o fornecedor chinês, por exemplo, compra o produto e o chinês manda direto para casa do cliente. Ou seja, na verdade, o que você fez foi muito mais uma intermediação do negócio, da compra. E aí o cliente importou direto do chinês, você só juntou o ponto A ao ponto B. Isso é interessante porque, ao menos enquanto o Lula não mudar isso daí, para importações realizadas por pessoa física aqui no Brasil, de empresas estrangeiras, de produtos que não ultrapassem $50, a isenção fiscal. Isso está uma novela, vai e volta, provavelmente vai mudar, mas por hora é um modelo que até que tem funcionado razoavelmente bem. Então o produto consegue chegar na casa do seu cliente e você não precisaria ter um estoque. Mas beleza, para muitas pessoas esse modelo não daria certo. Então eu vou à segunda sugestão, que seria você trabalhar como MEI no Brasil e receber por uma empresa offshore. Então, por exemplo, o cliente entra lá no teu site e comprou de quem? Comprou de uma empresa estrangeira. Paralelo a isso, você tem alguma empresa parceira no Brasil, ou melhor, uma MEI, microempreendedor individual, que vai pegar o produto do estoque no Brasil e enviar para a casa do consumidor que comprou lá no site. Uma vez que quem está fazendo isso é um MEI e que o consumidor final é pessoa física, ele não vai precisar emitir uma nota fiscal, uma DANF, para mandar esse produto lá da sede no MEI para a casa do consumidor final,
porque nesse caso ele está dispensado, o MEI não precisaria, só precisaria da declaração de conteúdo. Só que essa estrutura ela é um pouco complicada, porque primeiro tem as regras de CFC, que dizem respeito a onde é a residência fiscal da empresa, a gente aborda isso com mais detalhes lá no curso. Segundo, porque há um descasamento entre onde acontece a venda, que é numa empresa offshore, e onde que acontece a operação de logística, que vai ser uma MEI no Brasil, que vai ligar o fornecedor até o cliente final. Normalmente o pessoal faz isso quando o estoque está no Brasil, aí fica um pouco estranho, porque está andando um produto no Brasil sem a mesma origem do caminho financeiro. Então isso aí poderia eventualmente trazer algum problema também. E aí uma terceira solução para esse desafio logístico, que é você trabalhar com empresas offshore para vendas de e-commerce dentro do Brasil, é você não ser a loja, você ser só a plataforma na qual as lojas se cadastram e aí você ganha uma espécie de comissão. Você é a rede social. De um lado, ligam-se os lojistas, de outro lado, ligam-se os clientes. E aí o lojista, quando ele for fazer uma venda, depois ele te paga uma comissão pela divulgação, pelo marketing, pelo espaço na plataforma, algo nesse sentido. Assim sendo, você poderia registrar essa sua plataforma em uma empresa offshore, a plataforma, o domínio, a hospedagem, os direitos autorais e tudo mais, e essa empresa é quem tem um contrato com os lojistas no Brasil para que receba aí essa comissão por ter feito esse serviço. É um modelo um pouco mais seguro do que você trabalhar com uma MEI, mais escalável também, mas que você também precisa observar as regras de residência fiscal, ainda mais se você morar no Brasil, no que tange ali a CFC dessa empresa. Todas as soluções que eu dei até agora, que envolvem trabalhar com e-commerce, com produto físico, elas são um pouco complicadas sob o ponto de vista operacional e jurídico também. Elas ficam um pouco numa zona cinzenta da legislação. Então, o ideal mesmo é que vocês se atenham para as alternativas que eu vou dar a partir de agora para você resolver esse primeiro problema do e-commerce offshore, que elas envolvem você ter um produto intangível. Melhor do que você trabalhar com dropshipping, melhor do que você trabalhar com uma MEI no Brasil, melhor do que você trabalhar só como plataforma e não lojista, é você ter um produto digital. Porque aí você não tem problema de logística. O seu produto é um arquivo que você envia. Então você poderia, por exemplo, vender e-books, vender NFTs, arte digital, fotos artísticas, pack de foto do seu pé. Tá valendo. E eu tenho clientes bem remunerados que fazem esse tipo de serviço. Não tem nada de errado nisso, não. Você poderia vender um serviço de engenharia de software, poderia vender um projeto arquitetônico, poderia vender um programa de computador, poderia vender milhas aéreas, passagens de avião, vídeos, cursos. Então, há uma variedade de produtos que são intangíveis, que são digitais e que você consegue ganhar dinheiro. A maior parte das pessoas pensa só em e-book, curso online. Aposto que você nunca nem tinha pensado que passagens aéreas também entravam nessa lista. Ou ainda chaves de acesso para determinados programas de computador. Um que também dá muito dinheiro, fazer add-ons, skins para jogos de videogame. Então você poderia ir lá na Microsoft e vender num jogo de simulador alguma ferramenta, alguma utilidade. Ou você poderia criar personagens em um RPG, fazer com que eles tenham uma boa nota lá, um nível alto, depois vender os personagens. Isso tudo é negócio e tem muita gente que faz dinheiro com isso daí. E esses são modelos de e-commerce, de negócios online, que você consegue com mais facilidade operacionalizar com uma offshore, sem ter problemas com regras de CFC. Dito isso, vamos ao segundo problema dos e-commerces offshore, que é o gateway de pagamento. Sobretudo quando você está vendendo para o Brasil. O que ocorre é que talvez você já tenha tido a péssima experiência de ter um cartão de crédito brasileiro e fazer uma compra internacional e depois ser surpreendido com aquele IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de 6,38% em cima dessa sua compra. Ou ainda você não tinha um cartão internacional, tentou passar o cartão, ele não passou e você não conseguiu finalizar essa compra. Isso acontece porque você está usando um cartão emitido no Brasil para uma compra no exterior, na internet, mas no exterior. E aí incide esse imposto mesmo, a necessidade de ter o cartão internacional mesmo. Porém, alguns gateways de pagamento, que seria a maquininha, versão online, eles permitem que você faça a venda como se fosse uma transação doméstica para o seu cliente que está comprando, só que lá fora eles repassam para sua empresa offshore já em dólares
como se fosse uma venda global. Então, uma opção disso daí é o Stripe, outra opção é a PayPal, mas há uma lista de vários gateways de pagamento que fornecem esse tipo de serviço. Lá no curso a gente fala de mais de 10. E isso daí muda porque, a depender de qual que é o seu negócio, talvez você não seja aceito ali na Stripe. Tá vendendo foto do seu pé, você não vai ser aceito lá. Então, existe negócios de maior risco, negócios de menor risco, e certamente esse é um outro desafio que você que faz vendas online e quer fazer por meio de uma empresa offshore, vai ter esse problema também. Não são todos os gateways de pagamento que trabalham. Você não vai fazer boleto, não vai ter Pix, mas você vai querer receber do seu cliente, aí você vai precisar pensar numa solução. E aqui vai um problema extra, que eu não tinha nem pensado, que é a questão da nota fiscal. Se você está vendendo para um cliente que exige nota fiscal para contratar esse serviço ou para comprar esse produto lá no e-commerce, bom, se é uma empresa offshore quem está fazendo isso, sediada em outro país, ela não emite nota fiscal. Isso é um instituto jurídico brasileiro. Então você teria uma incompatibilidade operacional e talvez você não pudesse atender com as exigências do cliente que exige essa nota. Ah, mas no Brasil é obrigado a dar nota fiscal. De fato mas essa empresa não estaria no Brasil. Essa que é a questão aqui. Certo? Então, para fechar, não deixem de conferir quais são os assuntos que nós tratamos lá no curso, porque no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Um abraço e até a próxima. E olha, eu estou bastante empolgado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ensinar bastante coisa para você.